Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Milene. Professora Delane e eu preparamos esse material sobre verbos, que é uma continuação das noções gerais sobre verbos que nós vimos na semana passada. Neste material, nós vamos ver um pouco sobre vozes verbais, vamos conhecer quais são os verbos auxiliares, falar um pouco sobre as locuções verbais e os tempos compostos, ok? Então vamos lá. Antes de iniciar o conteúdo dessa semana, é necessário retomar os conteúdos vistos por nós na aula de semana passada. Nós vimos que os verbos constituem uma categoria gramatical variável, ou seja, eles podem sofrer modificações. Essas modificações são decorrentes do modo, do número, da pessoa e do tempo do discurso. Vamos relembrar aqui. No português, há 3 modos verbais: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Os verbos também podem sofrer modificação em relação ao número, se é singular ou plural. E também em relação à pessoa. Lembram? Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Lembram disso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E também em relação ao tempo. Nós temos 3 tempos que são os tempos principais da língua portuguesa: o tempo presente, o tempo pretérito e o tempo futuro. O tempo pretérito também pode ser subdividido em 3 outros tempos: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. E o tempo futuro pode ser subdividido ainda entre futuro do presente e futuro do pretérito. Todas essas informações nós vimos na nossa última aula, inclusive com os exemplos de cada uma dessas modificações. Se caso houver alguma dúvida, peço por gentileza que coloquem no nosso fórum de dúvida, ok? Vamos dar continuidade. No português brasileiro, há 3 vozes verbais: a voz verbal ativa, a voz verbal passiva e a voz verbal reflexiva. Isso é bem fácil, veja só. Os alunos leram o paradidático durante o trimestre. O paradidático foi lido pelos alunos durante o trimestre. Percebam que as 2 frases dizem a mesma coisa. Entretanto, o foco de cada frase muda. Na primeira, o agente da ação, que são os alunos, recebem o foco. E na segunda, o objeto da ação, o paradidático, recebe o foco. Ao focalizar, a gente chama no português de topicalizar. Ao topicalizar certo fragmento da minha sentença, eu tenho o objetivo de chamar a atenção para aquele fragmento. Quando eu topicalizo na primeira sentença os alunos, ressaltando que eles leram o paradidático durante o trimestre, eu estou dizendo que foram os alunos, não foram os professores, não foram os monitores, não foram os pais. Assim como, ao topicalizar o paradidático na segunda sentença, ou seja, ao colocá-lo no início da minha sentença, eu estou ressaltando que o objeto lido pelos alunos durante o trimestre foi o paradidático. Não foi o livro didático, não foi uma história em quadrinho, não foi nenhum outro objeto de leitura, e sim o paradidático. Nós chamamos isso no português de topicalização, ou seja, eu quero focar, eu quero ressaltar aquele elemento que vem no início da minha sentença, ok? Olha só, vamos ver mais detalhadamente. Na voz ativa, eu escrevo a carta. O eu é o agente da ação, ok? E o escrevo é o meu verbo. Há 2 formas de transformar uma oração de voz ativa para a voz passiva. A primeira forma é a voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, a mesma oração, eu escrevo a carta, pode ser escrita como: a carta é escrita por mim. Nós percebemos que o paciente da ação, a carta, ele agora está topicalizado, recebendo o foco. Lembra que nós falamos sobre isso no último slide? O agente da ação, ele encontra-se no final da frase, por mim. Então, o foco dessa voz passiva é o paciente, não é mais o agente. Há ainda a utilização de 2 verbos. Um verbo que nós chamamos de verbo auxiliar, que aqui é o é uma forma verbal que já está conjugada,
e o escrita, que é uma forma principal, aqui no caso, no particípio. Quando eu digo, portanto, que a carta é escrita por mim, é uma voz passiva analítica em que o paciente está topicalizado para receber o foco dessa ação. A outra forma de se construir uma voz passiva é a voz passiva sintética. Escreve-se a carta. É uma outra maneira de passar da voz verbal ativa para a voz verbal passiva. Diferentemente da voz passiva analítica, aqui o agente da ação não é sequer ressaltado. Eu tenho, portanto, a combinação de um verbo principal, escreve, né, uma forma verbal, e a utilização do se como uma partícula apassivadora. Aqui, somente o paciente é citado. Escreve-se a carta, ok? Tenho ainda, além da voz ativa e da voz passiva, a voz reflexiva. A voz reflexiva é quando ocorre, né, quando o agente e o paciente ocupam a mesma posição no sintagma. Quando eu digo que a jovem se penteava feliz, eu quero dizer que a jovem ela realiza a ação de se pentear e sofre a ação de ser penteada, concordem comigo? Quando eu tenho algum verbo que permita com que o agente e o paciente sejam o mesmo, eu chamo essa voz de voz reflexiva. E aí vocês vão perceber também que aqui eu também tenho a partículazinha se, S e E. Além disso, há verbos que podem ser considerados verbos auxiliares em algumas situações, como o verbo ser, o verbo estar, o verbo ter, o verbo haver, o verbo ir, o verbo vir, o verbo querer, o verbo precisar e outros verbos. O que muda nesses verbos é que, em algumas situações, eles vão vir acompanhados de um outro verbo, que nós chamamos de verbos principais. E aí, então, eles se tornarão verbos auxiliares. E aí, vocês devem estar se perguntando, mas professora, quando que eu utilizo os verbos auxiliares? Nas locuções verbais. As locuções verbais, então, é a união, né, de dois ou mais verbos para formar uma ideia única. Vejam só, a mestra queria falar com você. Aqui eu tenho uma locução verbal, queria falar. Eu tenho uma forma verbal, né, que é o meu verbo auxiliar, é o querer, queria, que aqui ele está flexionado, e tenho o meu verbo principal no infinitivo, que é o falar. O segundo exemplo, ela ia andando para casa. Eu tenho o meu verbo auxiliar, ou a minha forma verbal flexionada, que é o ia. Andando é o meu verbo principal no gerúndio. Percebam que os dois verbos, eles são tratados como um bloco, uma locução verbal. Ou seja, os dois verbos constituem a ideia da ação da oração. Geralmente, é o verbo auxiliar que vai marcar o modo, que vai marcar o tempo dessa frase. Ele, geralmente, é sempre flexionado. Enquanto que o verbo principal, ele vai estar nas suas formas básicas. Vai estar no infinitivo, vai estar no gerúndio e pode estar também no particípio, como nós vamos ver. Aqui, nós temos o tempo composto de um verbo auxiliar e um particípio. Olha, eu havia trazido o recibo. Eu havia trazido. Havia é meu verbo auxiliar e trazido é meu particípio. A água está benta. Está é meu verbo auxiliar e benta é o meu particípio. Nós precisamos ficar atentos que os verbos auxiliares, eles carregam as informações de modo e de tempo. Eles carregam todas as informações de conjugação dos verbos. São eles que nos vão dar essa ideia sobre as modificações que um verbo sofreu. E o verbo principal, ele vai trazer a ação desse verbo, ele vai trazer o acontecimento, o que está acontecendo naquela oração. Entretanto, nós podemos pensar em locuções verbais nos seguintes exemplos. Quando eu digo que eu posso estudar, eu devo estudar e eu preciso estudar, também são locuções verbais, união de dois ou mais verbos para dar um único sentido na frase, certo? Entretanto, nós vemos que os verbos auxiliares posso,
devo e preciso nesses casos, eles também modificam o sentido da frase, concordam comigo? Quando eu falo que eu posso estudar, eu devo estudar e eu preciso estudar, eu tenho formas infinitivas do meu verbo principal, que é o estudar, e o meu verbo auxiliar, ele também vem mostrar um pouco dessa semântica desse verbo. Afinal, poder, dever e precisar trazem ideias diferentes, concordam? Finalizamos assim essa segunda parte sobre as noções gerais sobre os verbos. Vimos na aula de hoje sobre as vozes verbais, sobre os verbos auxiliares e sobre as locuções verbais. Agora é a vez de vocês. Deixaremos uma pequena lista de exercícios para serem resolvidos e qualquer dúvida, pedimos por gentileza que coloquem no fórum de dúvidas. Até mais!